O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quinta-feira santa. Talvez você esteja até se perguntando, mas por que o Padre José Augusto está fazendo essa leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, até o versículo 21? Essa leitura que foi proclamada agora e que fala do momento em que Jesus entra na sinagoga de Nazaré e ali ele anuncia a sua missão, aí baseado na passagem de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Aí Jesus vai falando aquilo que está relacionado à missão dele. É porque hoje é quinta-feira, quinta-feira santa. A missa da noite é a missa que ficou conhecida popularmente como a missa do lava-pés. Mas é a missa da última ceia, onde Jesus ele institui o sacramento do sacerdócio. E a leitura do Evangelho da missa de hoje à noite será de João, capítulo 13. Só que essa leitura que eu acabei de fazer, ela acontece na celebração eucarística, ou seja, na celebração da missa, que é celebrada na parte da manhã da quinta-feira santa. Essa missa é uma missa chamada Missa do Santo Crisma, Missa do Crisma. O bispo, junto com todos os sacerdotes da diocese, ele celebra essa missa aonde os olhos, aqueles olhos que serão usados durante o ano, e agora eu vou dizer quais são os olhos dos catecúmenos, o óleo do batismo, o óleo da crisma, eles são consagrados nesta missa. Ali, antes de acontecer a consagração dos olhos, ali na missa, os sacerdotes eles entram junto com o bispo para mostrar a unidade do sacerdote com o bispo.
porque nós, sacerdotes, precisamos estar unidos ao bispo. Então, não podemos estar fora da comunhão. Mas aqui também tem uma coisa, né? O bispo tem que estar em comunhão com o Santo Padre, o bispo tem que estar em comunhão com a igreja, com a doutrina da igreja, com os ensinamentos da igreja. Porque nós, sacerdotes, nós somos cooperadores do bispo. E ali, nesta missa, quando nós entramos em procissão, e aí tem todo um rito, se você puder participar desta missa, procure ver aí na sua diocese o horário em que ela acontecerá, porque geralmente é na parte da manhã, e vá participar lá na catedral. É muito bonito, o rito é muito lindo. Nós, sacerdotes, entramos em procissão junto com o bispo. Aí as leituras são feitas, missa normal. Aí depois 3 sacerdotes entram, um com o óleo dos enfermos, é nesta ordem: o óleo dos enfermos, depois o óleo dos catecúmenos e depois o óleo do Santo Crisma. E aí, quando o sacerdote ele vai diante do bispo e ele diz: eis o óleo dos enfermos. Depois o segundo vem e fala: eis o óleo dos catecúmenos. Depois vem o outro e diz: eis o óleo do Santo Crisma. Ele apresenta, o bispo toca, a missa ela continua e depois tem o momento da consagração. Aí o bispo consagra o óleo dos enfermos, que será usado para os enfermos, a unção dos enfermos, que é dada durante o ano, e isso só o sacerdote é que pode fazer, nem o diácono pode dar unção dos enfermos, só o sacerdote, claro, o bispo, que tem a plenitude do sacerdócio. Depois, o óleo dos catecúmenos, ou o óleo do batismo, que será usado com a graça de Deus em todos aqueles crianças e adultos que desejarão, né, os adultos que desejarão ser batizados e as crianças que os pais, isso na Igreja Católica, graças a Deus nós fazemos isso também, já levamos a criança desde pequena para ser batizada, porque ela precisa ser batizada. E aí os padrinhos vão ajudar no aperfeiçoamento da fé dele. E o óleo do crisma, que serão usados para os crismando, aqueles católicos que já foram batizados e que agora querem reafirmar a sua fé, sendo um verdadeiro seguidor de Jesus. Então o bispo unge com o óleo do crisma para que eles recebam o Espírito Santo, que já foi recebido no batismo, mas uma confirmação, e ali eles vão dizer: eu quero ser de Cristo, de Jesus até a morte. Se for preciso morrer pela minha fé, eu morrerei. E esse óleo também é aquele que vai ser usado para ungir o futuro sacerdote. E também o bispo, aquele que será bispo. É uma celebração muito bonita. Se você puder participar, participe, porque geralmente na Quinta-feira Santa os católicos se voltam apenas para a missa do lava-pés, mas tem essa missa que é celebrada. Repito, em todas as dioceses. Às vezes acontece de alguns bispos, por motivo pastoral, ele antecipa para a quarta-feira, mas geralmente essa missa é celebrada na parte da manhã. E aqui tem um outro detalhe: como hoje é dia da instituição do sacramento da ordem,
ou do sacerdócio, que também depois vem a Eucaristia, nós sacerdotes fazemos a renovação do nosso sacerdócio. Então, antes de acontecer a bênção dos santos óleos, o bispo chama os sacerdotes, então todos os padres ali da diocese vão diante do bispo e o bispo fará essas interrogações e nós responderemos. Vejam só. Primeira pergunta que o bispo fará: filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Veja, o bispo está falando para nós, sacerdotes. No dia da nossa ordenação, nós prometemos obediência ao bispo. Então, a pergunta está inclusa nisso. Então, vocês querem renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Aí nós, sacerdotes, respondemos no pessoal. Nós não respondemos dizendo queremos, nós respondemos dizendo quero. Depois, a segunda pergunta: quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Aí nós responderemos: quero. Vocês viram o conteúdo também da pergunta? O conteúdo é esse. Nós fomos consagrados. Então, nós estamos confirmando o nosso compromisso sagrado do ministério sacerdotal, que é feito por amor a Cristo. Então, é com alegria que nós vamos, então, assumir, renovar esse compromisso que nós fizemos com Cristo e a sua igreja, de dedicação, de serviço, de dar a vida pelos paroquianos, por cada paroquiano que Deus nos confiou para cuidar, para catequizá-los, levar para o céu. Será uma dedicação, vocês prometem fazer isso como dedicação integral. Aí nós dizemos: nós queremos sim, quero. Aí a terceira pergunta. Agora, a outra pergunta: quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar? Tá vendo? Ensinar pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? E nós responderemos: quero. Vendo a seriedade dessa renovação? Então, a nossa missão é essa: celebrar a Eucaristia, ensinar, catequizar, ensinar o que é certo para vocês, não ideologias erradas. Quer vocês gostem ou não, a verdade precisará ser ensinada. Porque se vocês não compreenderem o que nosso Senhor ensina através da igreja, vocês se perderão. Então nós temos que ensinar o que é certo,
Como Jesus mesmo disse, ai daquele que não ensinar o correto, será o menor, ou melhor, não ganhará o céu. Isso é duro muitas vezes, meus irmãos. Nós temos que falar que as pessoas que vivem em segunda união, elas precisam resolver a vida delas. Não é dizer, vocês são felizes? Sim, então tá bom. Nós teremos que ensinar que não, que eles precisam resolver a vida deles. Eles prometeram a fidelidade até a morte. É duro ter que ensinar, isso muitas vezes é duro, mas temos que ensinar. E essas questões de aborto, de ideologia de gênero que está aí, nós precisamos ensinar os católicos. E se for preciso dar a vida, nós vamos ter que dar a vida como Jesus deu a vida. Então nós prometemos isso. Então nós queremos celebrar a Eucaristia, ensinar, também fazer das celebrações que são necessárias, os sacramentos, mas não com o intuito de ganhar dinheiro, a ambição pelos bens materiais, como nós fizemos aqui. E aí nós vamos dizer, sim, nós queremos fazer como deve ser visto. Nós queremos e devemos ensinar a verdade, celebrar os sacramentos com toda a dignidade. Hoje a gente vê, me desculpe, não estou falando mal, mas é para nós rezarmos, tantos sacerdotes fazendo da celebração eucarística um circo, inventando. E não foi assim que a missa não é dessa forma que a missa é celebrada, uma bagunça. E a missa tem que ser celebrada com a devida dignidade, porque a missa é a atualização, é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós prometemos fazer tudo isso com amor, com dedicação. Aí, em seguida agora, o bispo vai se voltar para o povo, que vai estar lá participando também dessa celebração. Ele vai dizer, e vós, caríssimos filhos, rezai pelos vossos presbíteros, tá vendo? Rezai, nós precisamos ser perseverantes e ser fiéis a Deus. Imagina, quem é que que o demônio vai querer atacar mais, senão os sacerdotes e os bispos? Os diáconos. Então, vós quereis rezar pelos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduza àquele que é a fonte da salvação? Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. É assim que os fiéis vão responder. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. E aí o bispo fala para todos, e orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica confiada à minha fraqueza. Tá vendo? O bispo ali, ele não se coloca como o perfeito, mas com suas fraquezas. Por isso que vocês, fiéis, precisam rezar. Rezar pelo Santo Padre, o Papa, rezar pelos bispos, rezar por nós, sacerdotes, diante das nossas fraquezas, mas nós não podemos também justificar as nossas fraquezas para continuarmos nas fraquezas, não. Nós precisamos muito de suas orações. Confiar na minha fraqueza e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Aí vem a resposta. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. E aí conclui-se a oração, o bispo dizendo: Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelha, à vida eterna. E todos nós responderemos amém. Tá vendo aí, meus irmãos?
termina falando sobre a nossa vida eterna. Porque se nós não fizermos bem, se nós não cumprirmos bem, nós não iremos para o céu. Então, meus irmãos, hoje é dia de rezar pelos sacerdotes, reze pelo seu pároco, reze pelo bispo, pelo seu bispo, reze pelo Papa, para que nós possamos cumprir com amor e fidelidade o que Jesus nos pediu. Porque também, se nós não cumprirmos, nós não iremos nos salvar. Um bispo no inferno e um padre no inferno não será nada bom. Então, rezem por nós, pela nossa fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima. Uma feliz Páscoa para você, uma abençoada Semana Santa, um abençoado Tríduo Pascal.